Boa noite, Brasil. 18 horas e 38 minutos. Estamos começando agora aqui na CNE TV o programa Fatos e Verdades, informação, alegria, descontração, do jeito que a gente é, né? O nosso jeito cearense de ser, o nosso jeito de nordestino. Hoje é sexta-feira, 22 do mês de março. Carlos Silva, boa noite. Hoje é dia do Brasil se manifestar contra a reforma da Previdência. É dia da gente trazer aqui a situação de Brasília. Carlos Silva. Boa noite, Otacílio. Boa noite aos nossos internautas acompanhando pela página da CNE TV. Exatamente, Otacílio. Hoje foi dia de movimentos contra a reforma da Previdência, contra outras pautas do governo federal e também hoje é dia mundial da água. Você consegue passar um dia sem água, Carlos? A gente não consegue passar nem uma hora, né, Otacílio? A água é muito importante, né? O nosso corpo é composto mais da metade, né, de água. Então, sem água ninguém consegue sobreviver por muito tempo. Então, é por isso a importância da gente lembrar desse dia. Dia Mundial da Água, Carlos Silva. Exato, e nós vamos acompanhar no programa as últimas notícias sobre a prisão do presidente Michel Temer. Presidente Michel Temer. Rapaz, nós temos 2 presidentes presos, Carlos Silva. O que é isso, Carlos Silva? Aliás, 2 ex-presidentes presos no Brasil. O que é que está acontecendo? Claro, são casos diferentes, né? Cada caso, o caso do ex-presidente Lula é uma situação, o caso do presidente Michel Temer é uma outra situação. Agora, muito me estranha, Carlos Silva, é que o homem participava de uma quadrilha aí, segundo a apuração da Lava Jato, há cerca de 40 anos e só agora prenderam o homem, Carlos Silva. O que é isso? Pois é, Otacílio, ele foi de deputado a advogado constituinte até presidência da República e agora é suspeito de ser chefe de uma organização criminosa que atuava há 40 anos. A coisa tá feia lá em Brasília, São Paulo e Rio de Janeiro, né? Esses 3 estados aí é onde o negócio pega fogo, menino, a rocha, Brasil, tá aí, né? É mais um caso para que as pessoas fiquem aí nas redes sociais, na conversa com os amigos. Acho que o assunto do Brasil é realmente a política, a corrupção, a reforma da Previdência, as brigas nos bastidores, né, da política, né, faz parte da vida do brasileiro. E, sobretudo, nos últimos dias, as prisões aí, né, do pessoal que está sendo apontado pelo Ministério Público e a Polícia Federal de ter envolvimento com o crime organizado no que se refere aí à lavagem de dinheiro, enriquecimento ilícito, e enfim. E aí se vai, né, Carlos Silva? Isso, Otacílio, nós tivemos, inclusive, também uma operação ontem, né, Otacílio? Foram cumpridos no estado do Ceará, falando agora do tráfico de drogas. 46 mandatos foram cumpridos no estado, em 15 municípios, e o município de Canindé estava entre eles. Pois é. Mas uma ação da segurança pública no estado do Ceará, né, no combate à criminalidade, ao tráfico de drogas, né, isso é importante porque, de certa forma, a gente entende que as autoridades estão preocupadas, né, com a questão da segurança pública. Mas foi preso alguém aqui, cara, sabe? Tem? Foi sim. Foi. Isso é pesado, né? A informação está no Canindé Online, viu? Você acessa aí canindéonline.com.br e a informação está lá. Pronto, então acesse aí o Canindé Online, bota só Canindé Online e já vai direto, né, Carlos? Exatamente. Já vai sair em cima e você vai ficar atualizado destas informações do mundo da política, o que é que tem mais lá? Polícia, social. Exatamente, mas o nosso foco é política. Pronto, Carlos Silva. Carlos Silva, choveu hoje aqui em Canindé, não foi? Rapaz, que tempão que tá, né, Otacílio? Levei 3 banhos hoje, tá de chuva. É coisa boa, viu? É sério, não é brincadeira não, é sério. É porque a gente vai andando, de repente a chuva chega. É verdade. E a gente não pode parar, tem que trabalhar, né? Não pode ficar esperando. É uma chuvinha fina que molha, né, Otacílio? As minhas pernas aqui ainda estão molhadas, não pode mostrar não, não mostra não. Não, mostra não, que não é. Mas é verdade, não é brincadeira. Exatamente.
O que é que nós temos mais no programa, Carlos Silva, nesta sexta-feira, final de semana, né? Vamos saber as últimas informações da reforma da Previdência. O governo federal entregou à Câmara dos Deputados a reforma dos militares. E Moro e Maia. Maia e Moro. Deu um conflito aí, não foi, Otacílio? Quer dizer que o ex-juiz, agora ministro da Justiça, Sérgio Moro, andou se estranhando com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, né? A parte da segurança pública é poderosa, né? Mas o Congresso, o bicho pega, né? O homem é presidente da Câmara dos Deputados, né? Isso, e nós vamos saber como é que fica a tramitação da reforma depois dessa. Será que agora vai? Vai ter dificuldade. É outra coisa, né? Carlos Silva, o que é que nós vamos ter aqui no programa de hoje, Carlos Silva? Informação de Canindé, Otacílio. Pronto, informação de Canindé. Deixa eu fazer aqui uma pesca. O padre Roberto Reinaldo vai avaliar a festa de São José, né? O período da festa foi de 9 a 19 de maio. E Carlos Silva tem mais, já tem o nome da coroante que vai coroar Nossa Senhora neste ano. E a paróquia de São Francisco das Chagas, né? Aqui tem duas paróquias. A paróquia de São José termina a festa e a paróquia de São Francisco está divulgando o tema do mês de maio neste ano de 2019. E ainda nós vamos falar aqui no programa de hoje sobre o recadastramento dos servidores inativos e pensionistas do município de Canindé. A divulgação é do Instituto de Previdência, o IPMC. E Carlos Silva, inclusive, a gente vai trazer informação principalmente para aquelas pessoas que não moram em Canindé, mas que já são aposentadas, né, ou que são pensionistas, que moram em São Paulo, no Rio de Janeiro, ou em outro estado, outro município aqui, enfim, né? É interessante. A gente vai trazer também aqui o número do telefone, né, como a pessoa faz para fazer o cadastramento, quais são as mudanças, informações importantes já aqui no programa Fatos e Verdades desta sexta-feira, Carlos Silva. Quando chega sexta-feira a gente acha bom, né? Trabalha menos, aproveita aí parte do sábado e o domingo, né? Agora tem um detalhe, Carlos Silva. Tem gente que trabalha mais no final de semana, viu? Que tem que arrumar a casa. É verdade, pega a vassoura, trabalha mais em casa, né, Otacílio? Pega a vassoura, vai ter que espanar a casa, né? Vai ter que botar a situação em dia, tem que dar uma contribuição aí, né? A família se junta para deixar tudo legal para aguentar a semana, né? Isso. Vamos às primeiras informações do programa, Otacílio. Pronto, Carlos Silva, exatamente agora, 18 horas e 45 minutos, agora é 46, passou aqui o ponteiro, viu? Vamos para frente, trazendo as informações. O que nós vamos trazer primeiro, Carlos Silva? Hoje, né, um dia alegre, bonito. Vamos trazer aqui, Otacílio, a prisão do ex-presidente Michel Temer e do ex-ministro Moreira Franco. Bom, os mandados foram expedidos pela Justiça Federal do Rio de Janeiro no âmbito da Operação Descontaminação, um dos desdobramentos da Operação Lava Jato. A ação investiga pagamentos ilegais a políticos durante a construção da eletronuclear Angra 3. Michel Temer foi abordado na rua por volta das 11 horas da manhã pela Polícia Federal ao sair de casa em São Paulo. Um dos agentes assumiu a direção do carro do ex-presidente e o levou para o aeroporto. De lá, Temer seguiu para a sede da PF no Rio. A detenção de Moreira Franco aconteceu quando ele estava falando ao telefone dentro do carro em uma avenida no Rio de Janeiro. Os dois são acusados de ganhar propina de obras relacionadas à usina e, de acordo com as investigações, o grupo de Temer recebeu cerca de 1,8 bilhão de reais. Em nota, a Polícia Federal divulgou que foram expedidos 8 mandados de prisão preventiva, 2 de prisão temporária e 26 de busca e apreensão. Na decisão, a representação do Ministério Público Federal determinou as prisões preventivas de Michel Temer e Wellington Moreira Franco. O ex-presidente é citado como líder da organização criminosa e principal responsável pelos atos de corrupção descritos no caso.
A prisão temporária tem prazo de duração de 5 dias, prorrogável por mais 5, e serve para a coleta de provas. Já a preventiva não tem prazo pré-definido e geralmente é pedida para proteger a ordem pública e para evitar a destruição de provas, que foi uma das justificativas utilizadas no caso de Temer e Moreira Franco. Pois é, Carlos Silva e os senadores do Ceará, né, os dois senadores cearenses, Tasso Gereissati e também Eduardo Girão, né, Tasso e Eduardo comentaram, né, a decisão, aliás, né, a operação em torno do ex-presidente Michel Temer e do ex-governador do Rio de Janeiro e também ex-ministro Moreira Franco. Aqui na Casa Legislativa vem essa limpeza, também no Poder Executivo, com 2 processos de impeachment, vem o Judiciário também, não tenho a menor dúvida que vai acontecer, de uma forma ou de outra não dá para não fazer, né? É uma demanda da sociedade brasileira e isso é bom, isso é uma pauta positiva sim, né? Porque a gente sabe que a corrupção, ela mata. Eu vejo com muita preocupação, porque é um ex-presidente da República, não estava, que eu saiba, não estava fugindo, tem endereço conhecido, não tem nenhuma razão legal para isso, a não ser esse processo de desmoralização dos políticos, agora também do judiciário, que é um grande risco para a democracia. Prender corrupto não pode ser considerado abuso de autoridade. Nem no Brasil, nem em lugar nenhum do mundo. Há elementos para prisão preventiva. A prisão preventiva não ocorre somente sob ameaça de fuga. A prisão preventiva ocorre também sob a possibilidade de destruição de provas. Estava clara a atuação criminosa do senhor Michel Temer e do senhor Moreira Franco, desde que recebeu o senhor Joesley no porão da residência presidencial há algum tempo atrás, para destruir provas. A liberdade do senhor Michel Temer e do senhor Moreira Franco era uma ameaça às provas de processo. Tá aí Carlos Silva, né, as informações, né, a contribuição aí dos senadores comentando. Agora, é interessante a divergência de opinião dos senadores cearenses, né, e que caminham junto, podemos assim dizer, né, caminharam junto na campanha eleitoral para eleger o próprio Eduardo Girão, né, até aqui na campanha no estado do Ceará, né, para a campanha do general Teófilo, né, como candidato a governador, caminharam realmente juntos nessa situação, mas como a democracia é um processo, nesse assunto da prisão do ex-presidente Michel Temer, tem divergência aí em relação à opinião de Eduardo Girão e a opinião de Tasso Gereissati, né? Isso, Eduardo Girão disse que estamos passando o Brasil a limpo. Já o Tasso Gereissati acha que foi um abuso de autoridade. São as opiniões que a gente escuta também, né? Por parte aí das pessoas. Cada qual tem o seu entendimento. E quando acontece esse tipo de coisa, né, Carlos? Aí aparecem os mais diversos comentaristas em torno do assunto. Alguns conhecedores realmente de fato, do direito, né? Da ordem jurídica, e outros porque têm a sua sapiência popular, experiência política, e comentam realmente esses casos polêmicos, né, e que mexem com o Brasil. Acho que o Brasil inteiro hoje, né, comenta essa prisão do ex-presidente Michel Temer, porque está muito recente, né? Veja que, por exemplo, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva teve todo um processo, ele foi condenado, né, pela Lava Jato, pela justiça que acompanha aí, né, o processo da Lava Jato. O Michel Temer não, saiu realmente de uma situação, aliás, saiu da presidência da República e aí... Pouco mais de 2 meses, né? Pouco mais de 2 meses o homem já está no Chilindró, na cadeia. Tá assim. Aqui que a gente chama Chilindró mesmo. Michel Temer escapou daqueles pedidos de afastamento, a denúncia que tinha na Câmara dos Deputados, no Congresso Nacional. Conseguiu escapar, né? Teve aquele tempo, tiveram a oportunidade de julgar ele, não julgaram, e saiu há pouco tempo, mas felizmente agora ele foi para a cadeia.
Não teve jeito, né? Depois, o Congresso salvou ele muitas vezes, né? Isso. Mas de ser investigado, né? De ser investigado. Mas aí agora a polícia... Sim. E a defesa de Michel Temer já entrou com um pedido no Supremo Tribunal, com pedido de liberdade, tanto do Michel Temer... De um habeas corpus, que chamava. Isso, né? Como do Moreira Franco. É um dever da defesa, né? Ele tem que defender realmente o presidente, como todas as pessoas que são presas, que têm essa condição, né? De ter uma defesa atuante, de recorrer, de buscar uma forma de colocar seus clientes em liberdade, mas aí a justiça é que vai decidir, claro, amparada sempre pela própria Constituição brasileira, que garante aí a ampla defesa de todo o cidadão ou de toda pessoa que é acusada de cometer qualquer ato ilícito, né? Bom, vamos ver o que acontece aí com a Lava Jato, né? Que até já estava perdendo, né? Aquela coisa, de repente tem aí essa operação que dá mais fôlego, né? Reaviva a Lava Jato, né? Mas há quem pondere realmente sobre esse tema, Carlos, e que realmente, inclusive essa questão mesmo do próprio presidente Michel Temer, né, que há vários anos, 40 anos, segundo aí a investigação, vem atuando, participando de um esquema criminoso, e aí, segundo as informações, há mais de 20 anos, vem sendo apontado como chefe de organização. Só agora foi possível, né, se colocar as mãos neste homem que está sendo apontado. Logicamente que o processo ainda será longo, né, Carlos? Não acaba aí, botou na cadeia, morre, tem todo um processo, né? Otacílio, e um detalhe interessante, 2 ex-presidentes. Um está preso na sede da Polícia Federal, onde foi inaugurada por ele, onde foi ele que sancionou várias leis de combate à corrupção, e o outro, Otacílio, agora o Michel Temer, ele é constituinte, ele participou da Constituição Federal do Brasil. Realmente são 2 situações que aí o Brasil passa a refletir sobre isso. Mas, Carlos Silva, como aqui não somos os julgadores, é a justiça que vai julgar os casos, a gente diz o seguinte, que é um processo, né? Nós estamos começando uma história, mas assim, daqui uns anos, a história que estamos passando é que vamos ter realmente mais subsídio, né, para poder saber exatamente o que aconteceu, o que é que acontece. Se a prisão vai se manter, né? Se a prisão vai se manter, o que é que foi ilegalidade, o que foi ilegalidade, né? Há sempre falhas, como a gente tem observado na nossa história da política, na nossa história do Brasil, né? Muita coisa. Inclusive, Carlos Silva, isso assanha, melhor dizendo, essa prisão do ex-presidente Michel Temer vindo aí desta forma, ela pode, inclusive, dificultar a situação do governo em seus projetos polêmicos lá no Congresso Nacional? Isso, Otacílio. E já teve aí o primeiro conflito. O juiz Sérgio Moro mandou uma mensagem na segunda para terça-feira para o Rodrigo Maia, que é o presidente da Câmara dos Deputados, de madrugada, segundo o deputado Rodrigo Maia. Aí, Otacílio, causou um mal-estar. Maia foi para a imprensa, deu umas declarações dizendo que ele estava trocando as bolas, que não entendia de política e que esse assunto deveria ser tratado... Isso foi antes da prisão, né? Isso, um dia antes. Devia ser tratado de presidente para presidente. Vamos ver o que disse o Rodrigo Maia? Vamos lá. Funcionário do presidente Bolsonaro, conversa com o presidente Bolsonaro, se o presidente Bolsonaro quiser, conversa comigo. Eu fiz aquilo que eu acho correto. O projeto é importante, aliás, ele está copiando o projeto do ministro Alexandre de Moraes, cola, né? Copia e cola, né? Então não tem nenhuma novidade, poucas novidades no projeto dele. Nós vamos a pensar um ou outro, o projeto prioritário é o do ministro Alexandre de Moraes, né? E no momento adequado, depois que ele tiver voltado à Previdência, nós vamos votar o projeto dele, né? O que nós precisamos é que o Ministério da Justiça, da Segurança Pública, né, diga ao Brasil como vai, com a estrutura que tem, com essa nova formulação, né, comandar ou enfrentar, coordenar o enfrentamento ao crime organizado. O senhor de alguma maneira está irritado com o ministro Sérgio Moro, porque o senhor está fazendo políticas aí? Não, eu não estou irritado, eu acho que ele conhece pouco a política. Eu sou presidente da Câmara, ele é ministro funcionário do presidente Bolsonaro.
Então o presidente Bolsonaro é que tem que dialogar comigo. Ele está confundindo as bolas, né? Ele não é presidente da República, né? Não foi eleito para isso. Está ficando uma situação ruim para ele, né? Porque ele está passando, né, daquilo que é a responsabilidade dele. Carlos Silva, realmente o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, desqualificou realmente o trabalho do ex-juiz e agora ministro Sérgio Moro, né? Ele disse que copiou do ministro, né, Alexandre de Moraes, copiou, fez a cola, aquela coisa, né, e realmente humilhou, né, o ministro. Disse que quem tinha que conversar com ele era o presidente da República, de presidente para presidente, e que ele estava trocando as bolas. Essa história aí parece que vai render, hein? E isso, Otacílio, não ficou por isso não, Otacílio. O ex-juiz, agora ministro Sérgio Moro, deu resposta. Deu resposta. Vamos ver o que diz o ex-juiz. Opa, vamos restabelecer aqui a matéria, porque a resposta do ex-juiz e ministro da Justiça, Sérgio Moro, ao presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, né, sobre as declarações à imprensa acerca do comentário que o Sérgio Moro tinha feito antes, né, e ele deu essa resposta da imprensa, o presidente da Câmara, e aí o ministro rebateu aquilo que disse o deputado presidente da Câmara, Rodrigo Maia, né, Carlos? Então a gente está preparando aqui este áudio, né, essa informação sobre as declarações do presidente para você, internauta que está aí do outro lado, que acompanha as informações de Brasília, e aqui a gente tem um resumo das informações bacanas, né? Brasília está estremecendo, daquele jeito. Agora sim, vamos lá. Sobre as declarações do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, eu, ministro Sérgio Moro, esclareço que apresentei, em nome do governo do presidente Jair Bolsonaro, um projeto de lei inovador e amplo contra o crime organizado, contra crimes violentos e corrupção, flagelos contra o povo brasileiro. A única expectativa que eu tenho, atendendo aos anseios da sociedade contra o crime, é que o projeto tramite regularmente e seja debatido e aprimorado pelo Congresso com a urgência que o caso requer. Talvez alguns entendam que o combate ao crime pode ser adiado indefinidamente, mas o povo brasileiro não aguenta mais. Essas questões sempre foram tratadas com respeito e cordialidade com o senhor presidente da Câmara, esperando eu que o mesmo possa ocorrer com o projeto e com quem eu propôs. Não por questões pessoais, mas por respeito ao cargo e ao amplo desejo do povo brasileiro de viver em um país menos corrupto e mais seguro. E Deus abençoe essa grande nação. Ele falou exatamente do projeto em si, né? Não quis entrar em detalhes ou se colocar diante, ou colocar o governo numa situação mais difícil do que está, né, Carlos Silva? Otacílio, agora quem colocou o governo numa situação meia foi o filho do Bolsonaro, Carlos Bolsonaro, Otacílio. Ele tuitou a postagem do texto do Sérgio Moro e disse: alguma coisa está errada. Rodrigo Maia se sentiu ofendido com isso aí, Otacílio. Isso complica, né? E aí para o governo isso é ruim, porque cria um problema com o Congresso. E o Rodrigo Maia é defensor, né, da reforma da Previdência. E ele ameaçou sair da articulação da reforma da Previdência, o que seria, se ele sair mesmo, uma perda muito grande para o governo, né? Otacílio, o Rodrigo Maia, desde que começou a questão de ser debatida a reforma,
ele vem se articulando mais do que a própria base do governo dentro do Congresso, né? É interesse dele, né? Ele mostra-se interessado realmente nesta reforma, o que é combatida veemente pelos movimentos sociais, pelos trabalhadores, né, que estudam esta reforma e que dizem que esta reforma é prejudicial para o trabalhador, e quem vai se beneficiar são as grandes empresas, são os bancos, enfim, aquela coisa toda. E aí dizem que o governo está passando informação que não é aquilo que vai acontecer com a Previdência para as pessoas aceitarem esta reforma. Isso ele já veio, inclusive, no estado do Ceará, para se articular junto ao Camilo Santana, apoio à reforma. Realmente a situação vai realmente cada vez ficando mais complicada, e fica cada vez mais difícil, Carlos, entender o que acontece em Brasília, no Congresso, no Palácio do Planalto, né? E aí eu venho sempre dizendo o seguinte, que a velha política, ela nunca passa, ela continua, né? Os discursos, Carlos Silva, são maravilhosos, todo mundo discursa bem, né? Pega o microfone, vai para a televisão, né? Vai, escreve bem, tudo, né? Faz e acontece, mas na verdade é que o buraco, como diz o Matuto, é bem mais embaixo, Carlos Silva. Isso, e ainda falando de reforma da Previdência, Bolsonaro entregou ao Congresso, Otacílio, a reforma dos militares. Essa daí parece que também é meio complicada, né? Inclusive a própria base do governo não está querendo 100%, né, aprovar, porque tem problemas aí, tem divergência de pensamento por conta de que ela não é muito bem aceita, né? Otacílio, tem deputado dizendo que a reforma é mamão com açúcar. Sabe o que quer dizer, Otacílio? A economia é pouca e também tem privilégios. Vai aumentar o salário. O que é uma contradição do governo, dizendo que quer economizar e que não sei o que, aquela coisa toda, e aí tira nessa reforma apresentada dos militares, tira, né, da Previdência, mas dá outros benefícios. É isso mesmo? Isso, vamos à matéria. O presidente Jair Bolsonaro veio pessoalmente entregar a proposta de reforma da Previdência dos militares. Também vieram o ministro da Economia, Paulo Guedes, o ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, e o ministro da Defesa, general Fernando Azevedo. Eles se reuniram com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia. Sem uma estrutura previdenciária equilibrada de todos os poderes, o Brasil não tem condições de voltar a crescer, de voltar a gerar renda, emprego e principalmente a que o Estado brasileiro volte a gerar serviços de qualidade. O regime será superavitário, o regime dos militares. E, mais do que justo, também houve um programa de reestruturação das Forças Armadas. Nós sentimos que estamos fazendo uma correção não só do lado da Previdência, mas também do lado de reduzir privilégios, que, no caso, estavam a favor de servidores civis e contra os servidores militares. A proposta do governo Bolsonaro tem dois aspectos. Por um lado, aumenta o tempo de serviço e o valor das contribuições. Por outro, há uma reestruturação da carreira, ou seja, integrantes das Forças Armadas receberão aumentos. Entre perdas e ganhos, o saldo final é esse aí, 10 bilhões de reais. O Congresso é soberano, tem legitimidade para se debruçar sobre o tema, mas eu não tenho dúvida de que o projeto que está sendo apresentado é o projeto que representa a média do sentimento do governo e também respeitando a especificidade da carreira, exemplo do que estamos fazendo com outras categorias. Com a proposta apresentada, agora começa o debate político. Nós reconhecemos que as condições dos militares são condições especiais. É verdade que são condições diferentes, mas é preciso ver se a maneira como a proposta foi construída é compatível, é proporcional, é razoável com a distância que há na vida de militares e civis. A proposta não pode ser seletiva. Temos que dar o mesmo tratamento aos civis e aos militares, sob pena de contaminar o ambiente. Não dá. Fiquei preocupado quando se fala em reestruturação de carreira. Será que era o momento adequado para se tratar disso? Afinal de contas, tem uma série de carreiras também
que pleiteiam a mesma coisa. Em princípio, se as Forças Armadas concordam com o projeto, ele deverá passar com extrema tranquilidade. Do ponto de vista que eu represento, que são os militares estaduais, se for seguir as mesmas regras, nós teremos algumas divergências com o governo. E a principal delas é a extensão de mais 5 anos, pulando de 30 para 35 anos de contribuição. Deputados cobravam uma proposta para os militares antes de começar os debates sobre a reforma da Previdência. Ou seja, agora deve ter início essa discussão. O nome do relator, lá na Comissão de Constituição e Justiça, o primeiro passo desse processo deve ser anunciado ainda nessa semana. O negócio está dançando, viu, Carlos? A dança dos assuntos lá em Brasília está chamando a atenção do Brasil. É um assunto sério, reforma da Previdência, reforma da... Então, olha, é um tema tratado realmente com diferença, até na forma de apresentar, né? Se apresenta primeiro da sociedade civil, depois das Forças Armadas, dos militares, né? Aí vem essa outra diferença que os deputados, né, senadores estão realmente questionando, vão se debruçar sobre isso aí, vão analisar para ver o que pode ser feito, se ela vai ser aprovada ou não, como é que vai ser, né? Isso, Otacílio. Na próxima semana, Otacílio, nós vamos trazer aqui no programa a reforma da Previdência por categoria. Nós vamos saber o que muda para os agricultores, para os professores, para os motoristas. Nós vamos trazer uma série de reportagens durante todos os nossos programas, trazendo a informação, o que vai mudar em cada categoria. E nós vamos começar a partir de segunda-feira, trazendo para você que é agricultor. Você que é agricultor e agricultora, fique atento na próxima segunda. Você comunica aí o seu pai, seu avô, seu parente. Fique ligado na nossa programação que você vai acompanhar uma série de reportagens sobre a reforma da Previdência. Inclusive, Carlos Silva, hoje foi dia de mobilização. Logicamente que não vamos falar de mobilização hoje, mas segunda-feira a gente vai trazer mais detalhes. Mas eu já posso adiantar que aqui em Canindé teve manifestação. Algumas pessoas foram à Praça Tomás Barbosa e gritaram que são contra a reforma da Previdência, né? Não querem que essa reforma passe de jeito nenhum. Há outros que dizem que são favoráveis à reforma, mas que ela precisa sofrer modificações, não pode passar do jeito que aí está. E querem se organizar, né? E, aliás, estão se organizando para pressionar os deputados federais do estado do Ceará, sobretudo os que foram votados aqui no município, na região de Canindé, Carlos Silva. Inclusive, essa mobilização foi liderada pelo Sindicato dos Servidores Públicos Municipais, que também tem uma pauta municipal e aproveitaram para este dia. Isso, vamos trazer agora as informações de Canindé, Otacílio. Eita, Carlos Silva, Canindé. Vamos começar logo pela paróquia de São José. Eu ia dizer de São Pedro, né? São Pedro ainda não é paróquia, é área pastoral. Aqui é ao vivo, acontece tudo ao mesmo tempo, né? Ao vivo a gente troca as bolas, não tem como corrigir, né, Carlos? Assim, não dá para editar. Então tem que corrigir ao vivo mesmo. E como diz um dos caras mais cabeça da televisão, quem sabe faz ao vivo, Fausto Silva, né? Quem sabe faz ao vivo. É isso aí. Olha, tá porque é o Silvio Santos, né? Divulgando até a Globo. A Globo, né? Mas é assim mesmo, Otacílio. Não tem esse negócio de concorrente quando. Principalmente como é que nós vamos concorrer, vocês estão com transmissãozão nós aqui no Facebook, né? Mas é bom, né, Carlos Silva? No final dá tudo certo. Vamos aprender com esses homens, né, cara? Isso. Daqui um dia a gente bota um transmissorzão também. Tem coragem? Não veio o Silvio, né? O Silvio Santos faz aquela brincadeira com a Globo, mas ele tá nem aí. Ele sabe que conquistou o espaço dele, né? Pronto, já é garantido. Olha, vamos falar agora com o padre Roberto Reinaldo. Ele é pároco da paróquia de São José, Carlos Silva. Ele avaliou de maneira positiva a festa neste ano, inclusive a participação do arcebispo Dom José Antônio e também do bispo auxiliar, né, Dom Luiz, que estiveram presentes a essa festa na chamada visita pastoral. Posso dizer com toda a sinceridade, com toda a alegria do coração, esta festa neste ano surpreendeu as festas que já celebramos. Podemos ver que a cada ano a festa de São José tem aumentado o seu público, tem aumentado o número de fiéis
E com a graça de Deus, a expectativa foi muito boa este ano. Muitos devotos e devotas de São José estiveram aqui conosco ontem celebrando, e podemos perceber que o canindeense já tem no seu coração este santo tão querido e faz questão por estar presente neste último dia. Como eu posso dizer, com a graça de Deus, superou as nossas perspectivas, né, de que Canindé, com alegria, veio celebrar conosco a festa de nosso querido São José. A participação do arcebispo e do bispo auxiliar de Fortaleza no período da festa, na chamada visita pastoral, gerou um impacto maior na visão do senhor para a festa deste ano? Com certeza, sim. A presença dos nossos bispos aqui na nossa festa, na nossa região sertão, na nossa paróquia de São José, reavivou, reanimou novamente as comunidades, os paroquianos a se fazerem irmãos, a se fazerem igreja. E a alegria é uma só, a palavra é uma só no coração de todos os paroquianos de São José, mas também de todos os canindeenses, que a presença dos bispos veio só a brilhantar mais ainda a nossa festa, a nossa alegria de sermos uma só igreja. O senhor acredita que os participantes absorveram a mensagem passada pela igreja, pelo Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo? Sim, com a graça de Deus, a palavra que foi neste ano dirigida a todo o povo de Deus, uma palavra de fé, uma palavra de confiança e de esperança em Deus, de que na caminhada com São José e com nosso Senhor Jesus Cristo, né, podemos ter a certeza de que teremos um direito, uma igualdade à vida que todos nós buscamos. A festa acabou, mas a caminhada pastoral, né, continua aqui na paróquia de São José. Sim, sim, a festa acabou, mas o entusiasmo, a vida cristã, o chamado a viver o Evangelho ainda continua na caminhada dia a dia. Por isso a festa de São José é um reanimar, é um reavivar do compromisso e da vocação que nós todos temos, de que podemos, como igreja, viver com alegria o Evangelho de Deus. Está aí, portanto, as palavras de Padre Roberto Reinaldo, né, avaliando a festa neste ano, de 9 a 19 do mês de março. Né, uma festa muito participada, muito bonita, né, que a cada dia faz crescer a paróquia de São José. E de paróquia para paróquia, Carlos Silva, a paróquia de São Francisco das Chagas anunciou o tema do mês de maio. O tema do mês de maio deste ano é Maria, fiel portadora do sumo bem. E também anunciou o nome da coroante. O nome da coroante, Carlos Silva, ela mora no Alto do Moinho e participa do coral Paz e Bem. O nome da coroante deste ano de 2019, que já foi escolhida, é Samantha Evelyn, lá do Alto do Moinho, do coral Paz e Bem, né? Então, a coroação de Nossa Senhora é uma festa bonita, uma festa muito participada, né? E aí as pessoas já estão com essa expectativa, Carlos Silva, deste ano poder participar também deste bonito momento. Olha aí como é Canindé. São 30 dias de festa, 31 lá, aliás, né, Carlos Silva? Com a carreata. O último dia celebra-se a carreata de Nossa Senhora aqui em Canindé. Vamos à informação. O tema deste ano do mês de maio, ele foi pensado a partir de uma frase de São Francisco das Chagas, ou São Francisco de Assis, que é o mesmo que é o nosso, que é justamente aquela frase onde ele diz, né, Maria, Mãe de Deus, em vós residiu e reside toda a plenitude da graça e todo o bem. Então, a partir desta frase do nosso padroeiro, nós pensamos o seguinte tema juntos: Maria, fiel portadora do sumo bem. Este ano que o nosso santuário também está vivendo a questão do bem, ano passado foi a paz e esse ano é o bem. Então nós vamos trabalhar em toda a paróquia de São Francisco, dentro dos subsídios também, esse tema. E o que é que já está sendo trabalhado para este mês, além da escolha do tema? Nós já estamos trabalhando a questão do próprio livro, porque o livro, que é um subsídio, que é para toda a paróquia, para as comunidades
bem viverem esta questão litúrgica do mês de maio. Está em andamento o livro, a gente já quer lançar no início de abril. Nós estamos trabalhando também a questão das famílias, a inscrição para as famílias receberem a imagem de Nossa Senhora aqui do centro. Será a partir do dia 25 de março e iremos realizar o sorteio no dia 8 de abril. E nós já realizamos também o sorteio para as visitas da imagem de Nossa Senhora nas escolas. Na semana passada nós reunimos aqui, sob a coordenação de Frei Ronaldo, a direção das escolas e já fizemos essa programação da visita das escolas. E as outras coisas também relacionadas à própria coroação, onde Frei Ronaldo sentou com a equipe da coroação e nós já estamos nos trabalhos, nós estamos nos mobilizando, porque a gente sabe que é esse momento tão importante, único, dos devotos, né, aqui em Canindé, a Mãe de Deus, e a coroação nós já está em andamento, né, na questão já das produções e já partindo para alguns ensaios. É isso aí, Brasil, são 19h19, hoje é sexta-feira, Carlos Silva. Eita, rapaz, tem muita gente aí já se preparando para não trabalhar amanhã, dormir até 8 horas da manhã. Tem gente que dorme até meio-dia, não vai acordar cedo de jeito nenhum, mas também tem muita gente trabalhando, né? Abraçar aí os amigos frentistas aqui do município de Canindé, pessoal que fica aí no posto de combustível, né? Gente trabalhando, né? Sempre procurando informação aí na nossa página, no portal Canindé, no Canindé Online, né? Esses veículos de comunicação que estão noticiando as informações de Canindé e também da região Carlos Silva. Isso, Otacílio, o Instituto de Previdência do município vai fazer recadastramento, não é isso, Otacílio? Pois é, rapaz, Carlos Silva, eu peguei aqui a informação, Carlos Silva que tinha voado aqui, parece que o vento vem e leva, a gente pega de volta, né? Não tem conversa. Olha, vai acontecer, Carlos Silva, o recadastramento dos servidores inativos e dos pensionistas, né? E aí o IPMC está divulgando estas informações. Daqui a pouco eu vou falar o número do telefone, vou repetir, né? Porque o pessoal vai falar na matéria. O número do telefone, e você pode pegar uma caneta, né? Você que tem interesse, para anotar, né? E depois você fazer o seu agendamento. Até 2020, nós temos que ter todos os nossos servidores segurados, aposentados e pensionistas em consonância com a base do E-Social, que é um programa do governo federal, com cadastro único, que visa gerenciar todas as informações das pessoas que têm vínculo empregatício, seja no serviço público, seja no privado. E aí nós pensamos num diferencial desse recadastramento. E aí, a partir de um estudo, a gente determinou uma portaria orientando e fazendo com que o recadastramento acontecesse. Nós vamos ter um link, 2 links, telefone e WhatsApp, para que os servidores liguem e agendem seu atendimento, os servidores da sede, salvo alguns distritos que a gente vai fazer uma visita, né? E ele venha para o Instituto no horário previamente marcado. Com isso a gente tenta evitar filas, evitar desgastes, evitar uma série de constrangimentos que acontecem quando se aglomera muitas pessoas. Por quê? Porque o núcleo técnico do Instituto ainda é pouco, nós só vamos dispor de 4 técnicos para fazer esses atendimentos e corre o risco da demanda não ser, se não fosse via agendamento, corre o risco dessa demanda se tornar muito grande e as pessoas ficarem insatisfeitas. O ponto 2, que a gente considera um diferencial também, é a questão do tornar esse instituto itinerante. Então nós vamos para 6 ou 7 distritos e vamos fazer uma visita em uma semana. Então no dia 1º de abril a gente vai, vou pegar aqui a cola, né? A gente vai para Caiçara e para o Salitre, né? De manhã nós vamos atender no Centro Paroquial da Caiçara, uma equipe do Instituto vai ficar lá, e uma outra equipe vai para a Escola João Amaro, no Salitre, para fazer esse atendimento. No dia 2 de abril nós vamos para o Bonito, para Vazante do Guru, também pela manhã. No dia 4 nós vamos para Targinos e Iguaçu, também pela manhã e tarde, né? E no dia 5 nós iremos para o Ipu Monte Alegre. Por que desses distritos? Porque são distritos que concentram um número alto de servidores inativos e pensionistas. Nós pensamos em uma série de mudanças para trazer mais conforto, principalmente para os aposentados, né, e pensionistas que teriam que passar por esse processo. Em anos anteriores, a gente tinha uma demanda muito grande, um fluxo, às vezes, muito concentrado em determinados dias.
Então, a partir disso, a gente resolveu fazer o agendamento, que é uma das principais mudanças desse recadastramento esse ano. Para o aposentado realizar o recadastramento, ele vai ter que agendar anteriormente, certo? No caso do pessoal, das pessoas que moram no interior, eles não vão precisar fazer esse agendamento, porque nós vamos nos deslocar para alguns determinados interiores, como o Cledeon já passou, certo? De toda forma, tanto os aposentados quanto os aposentados e pensionistas da sede quanto os do interior, eles vão ter que entrar em contato com a gente através do telefone do Instituto, que é o 33431145, ou através do WhatsApp, que é o 988734723, para saber se eles têm pendência. Como um dos principais objetivos desse recadastramento é a identificação e a correção de pendências de documentos desses aposentados, desses pensionistas, então o primeiro passo é eles entrarem em contato com a gente através desses dois canais e se informarem se eles têm pendência ou não, certo? Passado esse passo, eles vão realizar o agendamento. O agendamento, para quem não tem pendência, vai ser realizado para o início do recadastramento, que começa no dia 1º de abril. Os agendamentos para quem não tem pendência começam a partir do dia 8, certo? E os que têm pendência fica para o final do mês, certo? Vamos repassar. Do dia 15 ao dia 22 de março, nós escolhemos essas datas para divulgação e agendamento, certo? Então agora, nesse período de março, a gente vai divulgar através das rádios, através das redes sociais e vamos realizar o agendamento desse pessoal. Do dia 25 ao dia 29 foi um prazo que nós demos para as pessoas conseguirem corrigir os erros que elas têm nos documentos, certo? Geralmente essas pendências elas estão relacionadas com erros na forma como o nome foi escrito, ou alguma inconsistência entre o CPF e o PASEP, e isso ela vai saber quando ela ligar e a gente vai informar. Olha, a senhora tem uma pendência no seu CPF, a senhora precisa corrigir essa pendência. Então, esse período de correção vai do dia 25 ao dia 29, certo? No dia 1º de abril, a gente vai começar uma ação itinerante nos interiores. A primeira semana de abril, ela vai ser determinada para os interiores, naquela distribuição que o Cledeon já falou. A partir do dia 8 é que vem para aqui para a sede, certo? Do dia 8 ao dia 26, a gente vai fazer o recadastramento da maior parte, que são daqueles que não têm pendências, e a partir do dia 29, a gente vai recadastrar aquele pessoal que teve pendência e já fez a correção da sua pendência, que é do dia 29 ao dia 10 de maio, certo? Do dia 13 ao dia 17 de maio, a gente vai realizar o recadastramento domiciliar e o hospitalar. O que é o recadastramento domiciliar? É o recadastramento daquelas pessoas que estão impossibilitadas de se locomover, estão acamadas, cadeirantes, aquelas pessoas que não podem realmente vir ao Instituto. Então, os parentes nos procuram, nos trazem um atestado comprovando que aquela pessoa está doente, ou está hospitalizada, ou está acamada, e o Instituto vai realizar o recadastramento domiciliar ou hospitalar, certo? E, em linhas gerais, sim, tem também o caso das pessoas que moram fora do estado, por exemplo, moram em São Paulo, moram em Brasília. Aí o recadastramento continua feito exatamente como era feito nos anos anteriores, que era através do correio. Tem uma listagem dos documentos que eles têm que providenciar, que está disponível no site, que é www.ipmcanidé.com.br. Eles consultam essa listagem, a documentação e enviam para a gente via correio. E aí a gente faz o recadastramento desse pessoal que está morando fora do estado. E quem não recadastrar, sofre alguma punição? Certo, bem lembrado. Bem, o recadastramento é de extrema importância. Ele é um momento para atualização cadastral, ou seja, um momento em que você mudou algum documento, você mudou de endereço, e é importante essa base de dados estar atualizada no nosso sistema, porque porventura nós precisamos entrar em contato. E é interessante esse momento para atualizar esses dados cadastrais e a prova de vida também, né? É um momento em que o aposentado vem provar que ele está vivo para o Instituto.
Se a pessoa não realizar o recadastramento, ela tem seus pagamentos suspensos até ela regularizar a situação com o Instituto. Tá aí a informação, Carlos Silva, os nossos aposentados, né, pensionistas, vão poder fazer o recadastramento. E você que pegou a caneta, o lápis, né, vai poder agora anotar, né, os números do telefone, que é a coordenadora da comissão de perícia já falou, a Patrícia Gonçalves, mas, né, a gente vai repetir aqui. O telefone é o DDD 85-3343-1145. Esse é o telefone fixo do IPMC. Você pode agendar esse, aliás, o seu recadastramento por este número, 3343-1145. E também tem um telefone celular, que é o 98873-4723. 98873-4723. É importante você anotar aí, porque, Carlos Silva, né, você aposentado, né, você que é servidor inativo, pensionista, vai poder fazer o agendamento. Você não chega lá e já vai fazer, não. Você tem que ligar através destes números que eu informei agora, e dentro desta informação, dentro da sua ligação, você vai fazer o agendamento, vai na data e na hora correta que for marcada, portanto, né, a sua entrevista para fazer o recadastramento, Carlos Silva. É isso, Otacílio. E tem um detalhe, viu, Carlos? Quem não for poderá ter o benefício suspenso, ou seja, deixa de receber até atualizar. Aí complica, né? É a chamada prova de vida, tem que saber se está vivo mesmo, né? A prova de vida para saber se o servidor está vivo, para poder receber a sua aposentadoria, Carlos Silva. É isso, Otacílio, aposentadoria, Otacílio, tem gente que vai trabalhar, né? Quem está perto de se aposentar, porque agora o negócio vai ficar mais difícil. Essa é uma palavra que vai ficar cada vez mais rara, hein? Vai ficar mais difícil, né? Se para nós está difícil, né? Imagine para os nossos filhos e netos, né, que vem por aí, né, Carlos Silva? A coisa pode ficar mais complicada ainda. 7h30, meu povo. Vamos embora, cara? Vamos ficar aqui a noite todinha. Tem notícia ainda pra gente ficar aqui direto? Não tem, não. Rapaz, então mandar um abraço pro pessoal. Ó, pessoal, você que tá conectado aqui na CNE TV, a mosca passou aqui, tem que tirar ela daqui. Aí a gente pede para que você vá lá e faça a sua curtida, tá certo? Dê o seu ok, dê a sua curtida na página. Se você não curtiu a página ainda, curta a nossa página no Facebook. E lá, daqui a pouco, né, você também poderá assistir este programa no YouTube. Lá no YouTube também você dá o seu ok e poderá também se inscrever no YouTube para também ser notificado quando houver alguma postagem. E também você confere as informações aqui do programa nos sites Portal Canindé e no Canindé Online, Carlos Silva. Ai, com tanto veículo, não é possível que esse pessoal não vá assistir este programa. É isso, Otacílio. Programa é bom, né? Informativo, o pessoal fica conectado aí com a informação. Aqui não é fake news, não, viu? Saiu aqui, é verdade. É ou não é, Carlos Silva? Exato, as notícias de Brasília, de Canindé, do Ceará estão... A gente aumenta, mas não inventa. Né, cara? Pode até aumentar, mas não inventa, viu? Então vamos lá, Carlos Silva. Tchau, minha gente. Até segunda, Carlos. Segunda é feriado, né? Segunda tem, é dia da escravatura, né? É. Mas você vem pra cá? Venho sim. Então, se você vem, eu venho. Tchau, minha gente. Até segunda-feira. Tchau, boa noite a todos e a gente se encontra por aí.